Há poucos anos, o cassino era um lugar. Hoje, ele está no seu celular, na camisa do seu time, no intervalo do jogo e a poucos segundos de um Pix. Mais de 25 milhões de brasileiros apostaram nas plataformas reguladas em 2025. Mas talvez o dado mais estranho seja outro. Em 2026, o governo brasileiro passou a obrigar as bets a avisarem: aposta não é investimento. Por que foi necessário dizer isso? Como uma atividade historicamente cercada de restrições se tornou parte banal da vida cotidiana? E o que acontece quando até a incerteza de um jogo de futebol pode ser transformada em mercadoria? Talvez o Brasil não tenha simplesmente virado um cassino. Talvez tenha acontecido algo ainda mais profundo. Pegue o seu celular. Provavelmente, ele serve para falar com sua família, trabalhar, pagar contas, ver notícias, assistir futebol, pedir comida, fazer um Pix e, se você quiser, apostar dinheiro. Tudo no mesmo aparelho. Por muito tempo, apostar esteve ligado a lugares, situações e circuitos relativamente específicos. Uma lotérica, uma banca, um cassino no exterior, um jogo entre conhecidos, algum circuito ilegal. Hoje é diferente. O cassino pode acordar com você, pode aparecer no intervalo do jogo, na camisa do seu time, no vídeo de um influenciador, em uma notificação, e cabe no seu bolso. Em 2018, o Brasil legalizou as apostas esportivas de cota fixa. Em 2023, a legislação incorporou também os jogos online. E desde 1º de janeiro de 2025, começou a funcionar nacionalmente o Mercado Federal Regulado. A transformação foi rápida, muito rápida. Em 2025, primeiro ano completo desse mercado regulado, mais de 25 milhões de CPFs diferentes fizeram apostas nas plataformas autorizadas. As empresas registraram aproximadamente 37 bilhões de reais em receita bruta de jogo. Isso não é todo o dinheiro que circulou pelas plataformas. É, simplificando, aquilo que ficou com as empresas depois do pagamento dos prêmios. Mas talvez o número mais importante não seja nenhum desses. Talvez a mudança decisiva seja outra. Nós nos acostumamos. Em poucos anos, palavras como bet, odd, múltipla e cash out entraram no vocabulário cotidiano. O que antes parecia pertencer a um universo específico começou a aparecer misturado ao futebol, à publicidade, às redes sociais e ao sistema de pagamentos. Então, talvez, a pergunta deste vídeo esteja errada. O Brasil não virou literalmente um cassino. Aconteceu algo mais interessante. O cassino perdeu as paredes. E para entender como isso aconteceu, precisamos começar por uma das maiores paixões brasileiras: o futebol. Futebol sempre foi feito de incerteza. Quem vai ganhar? Vai sair gol? Quem vai marcar? Vai ter cartão? O goleiro vai defender? O atacante vai perder? Essa incerteza é parte do que torna o futebol emocionante. Mas aconteceu uma transformação. Aquilo que antes era apenas uma incerteza dentro do espetáculo também passou a ter preço. Gol,
odd. Escanteio, odd. Cartão, odd. Placar, odd. Primeiro tempo, segundo tempo, próximo jogador a marcar, número de finalizações, resultado da partida. Um único jogo de 90 minutos pode ser fragmentado em uma sequência enorme de acontecimentos sobre os quais é possível apostar. E isso muda a própria experiência de assistir. A mercadoria já não é apenas o espetáculo. Cada incerteza dentro do espetáculo também pode virar mercadoria. A literatura internacional tem um nome interessante para parte desse processo: gamification, ou em português, gamblificação. É quando a lógica da aposta começa a penetrar outras práticas sociais, especialmente o esporte. E no futebol brasileiro, essa associação tornou-se difícil de ignorar. Em 2025, empresas de apostas estiveram presentes nos uniformes de todos os 20 clubes da Série A. Foram 18 marcas diferentes. E o setor dominou, pelo 4º ano consecutivo, os contratos de patrocínio master. Pense nisso por um instante. Uma criança pode aprender a reconhecer a marca de uma casa de apostas antes mesmo de ter idade para apostar. Não porque entrou em um cassino, mas porque assistiu ao seu time. A aposta não precisa mais interromper a experiência esportiva. Ela pode ser incorporada a ela. Você não deixa de assistir futebol para apostar. Você aposta enquanto assiste futebol. E pode continuar apostando conforme o jogo acontece. Essa transformação parece pequena, mas sociologicamente ela é enorme. Porque uma prática se torna normal não apenas quando as pessoas passam a aceitá-la. Ela se torna normal quando deixa de precisar explicar sua presença. Ninguém estranha mais encontrar uma bet em uma camisa, em um estádio, em uma transmissão, em uma rede social. É assim que instituições entram no cotidiano. Primeiro aparecem, depois se repetem, depois deixam de chamar atenção. Mas há outra coisa acontecendo, algo talvez ainda mais estranho. A aposta começou a falar uma língua que não parece exatamente a língua do entretenimento. Ela começou a falar a língua do dinheiro. Quando alguém procura um filme, esperamos encontrar palavras como cinema, trailer, crítica. Quando procura academia, aparecem treino, dieta, musculação. Mas quando investigamos semanticamente o universo das bets no YouTube brasileiro, encontramos uma vizinhança curiosa: renda extra, ganhar dinheiro, educação financeira, finanças pessoais, investimento. Nas estimativas do VidIQ que consultamos em agosto de 2026, renda extra aparecia com mais de 220 mil buscas mensais no Brasil. Jogo do Tigrinho, mais de 213 mil. Educação financeira e finanças pessoais, mais de 100 mil cada. Bets, cerca de 48 mil. E apostas esportivas, aproximadamente 33 mil. Cuidado! Isso não significa que uma pessoa que procura educação financeira necessariamente aposta. E não prova que os brasileiros considerem bets um investimento. O dado mostra uma proximidade semântica dentro do ecossistema de atenção do YouTube. É uma pista. Mas existe outra pista, e ela é muito mais forte. Em julho de 2026, o Ministério da Fazenda tornou obrigatória a presença de advertências nas propagandas de apostas. Uma delas diz: aposta não é investimento. Outra: apostar faz você perder dinheiro. Mas pense na estranheza disso. Por que o Estado precisa avisar que uma aposta não é investimento? Provavelmente porque essa fronteira começou a ficar menos evidente do que deveria. E basta olhar o vocabulário em torno de alguns jogos: estratégia,
sinais, banca, método, horário pagante, como ganhar. Perceba a transformação. A linguagem do acaso começa a assumir a aparência da técnica. Uma atividade estatisticamente estruturada para produzir vantagem para a casa pode começar a ser apresentada como algo que você domina se aprender o procedimento certo. E isso produz uma ilusão poderosa. A sensação de que o resultado depende menos da estrutura probabilística do jogo e mais da competência individual. Se perdeu, talvez tenha usado a estratégia errada. Talvez tenha entrado no horário errado. Talvez tenha administrado mal a banca. Talvez precise aprender mais. E aí aparece uma diferença fundamental entre apostar e comprar um produto comum. Quando você compra um tênis, recebe um tênis. Quando paga por um streaming, recebe acesso a um catálogo. Mas quando você aposta, o que exatamente você compra? Uma possibilidade. A possibilidade de que alguma coisa aconteça. E isso nos leva para dentro da máquina. A psicologia conhece há muito tempo a força das recompensas imprevisíveis. Quando uma recompensa não aparece sempre, mas pode aparecer na próxima tentativa, o comportamento pode se tornar extremamente persistente. É a lógica do reforço intermitente. Skinner ajuda a explicar parte do mecanismo. Mas se pararmos em Skinner, podemos cometer um erro: transformar uma questão social inteira em um problema dentro da cabeça do indivíduo. A antropóloga Natasha Dow-Schull passou anos estudando jogadores e máquinas eletrônicas de cassino em Las Vegas. Seu trabalho mostrou que a tecnologia do jogo não é apenas um recipiente neutro no qual a dependência acontece. Velocidade, interface, fluxo, repetição, forma de pagamento, pequenas recompensas, continuidade. Tudo isso organiza a experiência. Schull estudava máquinas instaladas dentro de cassinos. Agora imagine outra máquina. Uma máquina que você leva para a cama, para o ônibus, para o trabalho, para o banheiro, para o estádio. O celular. Em julho de 2026, o próprio Ministério da Saúde brasileiro chamou atenção para características das plataformas online. Disponibilidade 24 horas, notificações, bônus, apostas em tempo real, recompensas variáveis, recursos capazes de estimular permanência e repetição. Então podemos inverter a pergunta. Normalmente perguntamos: por que algumas pessoas não conseguem parar? Mas podemos perguntar: por que construímos sistemas que trabalham permanentemente para que elas continuem? Essa mudança de pergunta é importante, porque ela desloca o olhar do indivíduo isolado para o ambiente, do autocontrole para o design, da escolha para a arquitetura da escolha. Isso não significa negar responsabilidade individual. Pessoas fazem escolhas, mas escolhas nunca acontecem no vazio. Elas acontecem dentro de ambientes construídos por empresas, tecnologias, regulações, publicidade e interesses econômicos. E há algo curioso em responsabilizar exclusivamente o usuário. Nós reduzimos a distância entre impulso e aposta, permitimos acesso permanente, multiplicamos publicidade, incorporamos apostas ao esporte, criamos bônus, notificações, apostas ao vivo, pagamento instantâneo, e depois perguntamos por que alguns indivíduos não resistiram. Na saúde pública, existe uma abordagem útil para problemas desse tipo. Em vez de perguntar apenas quais comportamentos individuais produzem determinado dano, ela também investiga os ambientes sociais e comerciais que tornam certos comportamentos mais prováveis. São os chamados determinantes comerciais da saúde. A ideia é simples. Empresas não apenas respondem aos desejos dos consumidores, elas também ajudam a produzir ambientes, incentivos e hábitos.
É uma mudança aparentemente pequena, mas politicamente enorme, porque a pergunta deixa de ser apenas por que alguém aposta e passa a ser por que construímos um ambiente no qual apostar está permanentemente disponível. Só que ainda falta uma peça. Disponibilidade não explica desejo. Uma plataforma pode estar aberta 24 horas. Isso não explica por que alguém acredita que vale a pena entrar. Para isso, precisamos olhar para fora da plataforma. Precisamos olhar para a sociedade que está segurando o celular. Existe uma explicação tentadora para tudo isso. Dizer que pessoas com dificuldades econômicas apostam porque precisam de dinheiro. É simples. E provavelmente simples demais. Pobreza não produz automaticamente apostadores. Milhões de pessoas enfrentam dificuldades econômicas e nunca apostam. E pessoas de alta renda também apostam. O problema sociológico é mais interessante. Pessoas não imaginam um futuro a partir do mesmo lugar. As possibilidades que parecem realistas para alguém dependem das oportunidades, dos recursos, das experiências e da posição que essa pessoa ocupa no mundo social. Aqui Bourdieu pode nos ajudar. Não porque Pierre Bourdieu tenha escrito uma teoria sobre bets brasileiras. Não escreveu. Mas porque sua sociologia nos lembra que as expectativas também possuem condições sociais. O possível e o impossível não aparecem da mesma maneira para todos. Pesquisas internacionais mostram também que os danos produzidos pelo jogo não se distribuem igualmente. Pessoas e famílias economicamente vulneráveis possuem menos capacidade de absorver perdas. E um estudo recente sobre a expansão das apostas esportivas online nos Estados Unidos encontrou efeitos especialmente fortes entre famílias financeiramente pressionadas. Mais apostas estavam associadas à redução de poupança, aumento de dívida no cartão, redução do crédito disponível e maior frequência de descobertos. É um estudo norte-americano. Não podemos simplesmente transportar seus números para o Brasil, mas o mecanismo merece atenção. Porque uma perda de R$ 100 não significa a mesma coisa para todos. Para alguém, pode ser entretenimento. Para outra pessoa, pode significar uma conta que não será paga. E é aqui que a promessa da aposta encontra uma característica importante das sociedades desiguais: a promessa de mobilidade. Durante muito tempo, a narrativa convencional sobre melhorar de vida esteve ligada a uma trajetória: estudar, trabalhar, construir uma carreira, guardar dinheiro, investir, esperar. Uma trajetória leva tempo. Mas existe outra maneira de imaginar mudança, não como trajetória, como evento. Um gol, uma combinação, uma odd, um acerto, um pix. O enriquecimento deixa de aparecer apenas como uma trajetória e pode começar a ser imaginado como um acontecimento. Talvez hoje, talvez nesta noite, talvez nos próximos 90 minutos. E aqui eu quero propor uma expressão. Não é um conceito clássico da sociologia. É uma hipótese para compreender o que estamos vendo. Compressão temporal da esperança. Uma carreira diz, talvez no futuro. Um investimento diz, acumule durante anos. A aposta diz, talvez agora. Ela comprime a distância imaginada entre a vida presente e a vida desejada. E isso pode ser extremamente sedutor quando o caminho convencional parece demorado, bloqueado ou incerto. Talvez possamos ir um passo além e falar também em uma espécie de privatização da esperança. Outra formulação nossa. Empresas privadas passam a vender, aposta depois de aposta, pequenas probabilidades de transformação da vida. Não vendem exatamente o futuro, vendem tickets probabilísticos para futuros possíveis. Você perde, mas o próximo futuro já está disponível. Outra partida, outro giro, outra odd, outra possibilidade.
Agora podemos voltar ao começo. Pegue novamente o celular. Ali estão suas conversas, seu trabalho, seu banco, suas notícias, seu time, seu entretenimento, seu dinheiro e também a possibilidade de apostar. Talvez seja por isso que dizer que o Brasil virou um cassino ainda seja pouco preciso. O cassino tradicional era um lugar separado do cotidiano. Você entrava e depois saía. O que estamos construindo é diferente. O cassino deixou de precisar de um lugar. Ele virou uma camada da vida cotidiana, uma camada conectada ao futebol, à publicidade, à cultura digital, aos influenciadores, à infraestrutura de pagamentos e talvez até a maneira como parte da sociedade passou a imaginar seu próprio futuro. Por isso, perguntar apenas por que algumas pessoas ficam dependentes é insuficiente. Precisamos estudar a dependência. Precisamos tratar quem sofre. Mas a sociologia acrescenta uma pergunta anterior, uma pergunta sobre mercados, tecnologia, cultura, desigualdade e poder. Que tipo de sociedade estamos construindo quando uma aposta está sempre a poucos segundos de distância? Porque talvez o problema não seja que todo mundo entrou no cassino. O cassino é que veio morar com a gente.